Olá, boa noite. Primeiro, muito obrigado pelas mensagens de carinho para mim e para a Lucy, pelos nossos 39 anos de casados. E nesse período que vocês viram algumas fotos, algumas coisas de comemoração, eu e ela começamos a pensar em algumas coisas que queremos compartilhar com vocês. E nós queremos dizer para vocês o seguinte: não é só uma questão de mãe, é uma questão de família, é uma questão de pai, mãe, filhos e filhas. Talvez você não compreenda agora, nesse momento, mas eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Havia um casal, dois jovens que estavam se preparando para casar. E nesse instante pré-nupcial, aconteceu de que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua grandeza, na sua majestosidade, como grande és tu, como diz a música, Deus olhou aqui para a terra e disse: eu quero fazer com que a célula da família seja muito importante. Porque eu estou vendo que as pessoas estão pecando, as pessoas não estão conseguindo seguir a minha palavra, a Primeiro Testamento, o Velho Testamento não está sendo cumprido, então eu vou me fazer carne, eu vou descer à terra, e para isso eu preciso encontrar uma pessoa, uma mulher virgem, que seja humilde, obediente e que tenha o coração preparado para fazer toda a minha vontade. Mas eu também vou buscar um homem sério e justo, para que, junto com esse casal, eu possa estar ali e ser gerado no ventre dessa virgem, sem uma relação sexual entre o seu amado e a amada, porque eu vou enviar o meu Santo Espírito, e o meu Santo Espírito, a sombra do meu Espírito, vai cobrir essa mulher, e eu, em minha própria essência, vou ser gerado sem a contaminação de um ato sexual de uma pessoa, para que quando eu, Deus, homem, nasça, eu não tenha nenhuma contaminação com o homem, mas sim comigo. Mas para isso eu preciso, para me tornar carne, eu preciso de uma virgem digna, honesta, pura, obediente, coração aberto e um marido que possa dar suporte a ela na criação desse filho. Bonita essa história. E foi isso que aconteceu com Maria. Só que naquele momento em que apareceu o anjo e disse: Maria, você vai ser grávida do Espírito Santo, você vai ser a mulher que vai dar à luz ao Deus conosco. Ao Deus conosco, aquele que vai salvar, curar, perdoar todas as pessoas. Então você vai receber isso. Eu falo: mas como eu posso se eu não tenho relação com ninguém? Eu nunca tive nenhuma relação, nem com o meu noivo, nem com o meu noivo José. Como eu posso acontecer isso? Disse o anjo: a sombra do Altíssimo, o Espírito Santo descerá sobre você e você vai ficar grávida. Ela falou: faça em mim a tua vontade. Isso mostra a obediência dessa mulher, que mesmo não tendo medo do seu marido renegá-la por estar casando virgem naquela época, o que ela fez? Ela aceitou ir à luta para poder fazer com que, através dela, um ato que parece impossível aos homens, mas nada é impossível para Deus, pudesse vir ao mundo aquele Deus homem, aquele menino, o Emanuel, o Deus conosco. Mas para isso, esse menino precisava ter um pai e uma mãe. E para encontrar a mãe que foi a agraciada, juntamente foi agraciado o pai. A Bíblia não diz tanto isso, mas o que acontece? Para ter esse marido, junto de Maria, o anjo teve que aparecer para José também, porque José, quando viu que a sua mulher estava grávida, ele, para não querer ofendê-la, ofender os princípios religiosos, ele pensou em fugir de madrugada. Mas quando ele deitou, o anjo falou: não pode parar, isso não é de nenhum outro homem. O que está em sua futura esposa é o poder do Altíssimo que veio sobre ela. E você vai ser o pai desse menino, você é que vai cuidar, você é que vai orientá-lo.
Por isso que durante muitos trechos da Bíblia, as pessoas quando viram Jesus crescendo, o que aconteceu? Maria e José, pai e mãe, pai de Jesus, eles cumpriam seus rituais normais religiosos. E eles tiveram mais filhos. Eles tiveram vários filhos e filhas. A Bíblia cita o nome dos filhos e das filhas, não cita o nome das filhas. Nos vários evangelhos, nos 4 evangelhos bíblicos estão dito isso. Então o que acontece? Depois disso tudo, ao cumprir os ritos religiosos, com 12 anos, presta atenção, com 12 anos, eles foram cumprir o rito em Jerusalém e comemorar a Páscoa dos judeus, porque Maria e José e Jesus eram judeus, não cristãos, eles eram judeus, porque o próprio Jesus é o Cristo, o eleito por Deus para ser o Messias. O que aconteceu? Eles foram num culto religioso e Jesus, com 12 anos, quando o pessoal voltou para sua cidade, Jesus deu uma fugida e onde ele foi? Ele foi para o templo, para estar ali conversando com os mestres, fazendo perguntas e ouvindo as respostas e também colocando ponderações. Com 12 anos, presta atenção, com 12 anos, Jesus começou a entender que ele tinha 2 pais. 2 pais. Uma mãe que era virgem, que deu à luz ato divino, que ninguém mais podia fazer, e foi a melhor mulher encontrada na face da terra, Maria, e um pai excelente, que ia dar conceitos, e até os 12 anos estava o educando muito bem, dando os conceitos morais, éticos da religião e tudo, e a mãe acompanhando. E o que aconteceu? Nesse tempo que Jesus ficou, nesses 3 dias que ele ficou no templo, ele aprendeu e viu que ele era e tinha um pai espiritual, que ele tinha o seu pai nos céus. Então, Jesus descobriu nesse momento que ele tinha o pai terreno, que era José, e tinha o pai nos céus, o Senhor Deus, o meu pai que está nos céus. E o que aconteceu? José e Maria ficaram preocupados que perderam Jesus, voltaram para Jerusalém. Quando encontraram Jesus, falaram: Jesus, você está aqui, nos deixou tão preocupados. Por que você fez isso, Jesus? Ele falou: vocês não sabem, vocês não sabiam, essa pergunta é muito séria, vocês não sabiam que é importante que eu tome ciência dos negócios do meu pai, das coisas do meu pai? Ou seja, naquele momento, Jesus vira para José, Jesus vira para Maria e fala: ó, vamos parar com isso, eu já sei que você, a senhora é minha mãe, você é meu pai terreno, mas eu tenho um pai nos céus. E ele me colocou aqui e eu estou aqui aprendendo as coisas do meu pai que está nos céus. Ou seja, com 12 anos ele teve essa revelação, onde ele soube que ele tinha um pai adotivo terreno e o seu pai do céu, que era aquele que mandava as ações, com 12 anos. E isso, a partir daí, o ministério dele começou a crescer, e ele, até então, foi obediente e voltou para o seio da sua família. Ele não começou o seu ministério. Somente com 33 anos, Jesus começou o seu ministério, a fazer a missão que Deus, o Pai dele, dos céus, o próprio Deus, falando com ele, ensinando, enchendo de sabedoria, enchendo de poder, milagres, foi tratando. Mas até dos 12 ao 13, desde quando nasceu, até os 33 anos, quem cuidou de José, quem cuidou de Jesus foi José e Maria. Inclusive, o mais forte, que ninguém fala muito a respeito de Maria, mas eles dizem assim: não é esse José, o filho do carpinteiro, que a sua mãe se chamava Maria, os seus irmãos se chamavam José, Tiago, Simão e Judas, e não estão aqui entre nós as suas irmãs? Quem é esse? Não é esse o filho do carpinteiro? Ou seja, Jesus era menosprezado porque todos conheciam a ele como filho do carpinteiro. O pai adotivo, durante 12 anos, até os 33 anos, as pessoas não entendiam essa revelação que aos 2 anos Jesus recebeu lá em Jerusalém. E a partir de então ele foi crescendo. Mas nesse período, o mais importante para justificar o vídeo de hoje é que não é só a mãe Maria. A mãe Maria foi agraciada, mas o pai deu também todos os conceitos morais, éticos, espirituais
ensinou a religião, ensinou a profissão, tanto que Jesus também foi chamado de carpinteiro, porque ele tinha a mesma profissão do pai. O pai orientou, imagine o tempo que passou ali ensinando as coisas, o pai adotivo ensinando o filho ao que fazer, e nesse período o Espírito Santo falando com Jesus. Então é fundamental que todos nós tenhamos uma mãe eleita, querida, que possa fazer toda a vontade de Deus, mas temos que ter um pai, mesmo que seja adotivo, um pai que nos orienta, que nos leva, que nos mostra os conceitos, porque o Pai do céu vai encher as nossas vidas. E Jesus, quando já estava crescendo, começava a pregar, um dia sua mãe e os seus irmãos foram atrás dele para ouvir uma pregação num certo local. E quando eles chegavam na porta, foi uma outra revelação de Jesus. Os amigos, os apóstolos disseram: Jesus, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora te chamando, querem falar contigo. E Jesus disse assim: sabem quem é minha mãe? Sabem quem são meus irmãos? Todos aqueles, não só Maria, não só Tiago, José, Simão, Judas, não só os irmãos deles, são a família. Quem é a minha família? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, nós temos que entender que Jesus ama e respeitou a José, seu pai, ama e respeitou Maria, sua mãe, mas o que ele mais chama de família são José, Maria, os seus irmãos e todos nós, e todos aqueles que fazem a vontade de Deus Pai. Esses são os membros da família de Jesus. E Jesus depois nos dá muitíssimas orientações sobre quem é o Pai, o que o Pai dos céus quer de nós, porque ele teve a formação do pai adotivo, o suporte da mãe Maria e também o apoio dos irmãos, os ministérios, os discípulos, mas o mais importante é que Deus utilizou toda uma estrutura chamada família, onde tinha mãe, uma mulher, a melhor mulher do mundo, mas também teve um pai que foi, eu acho, para mim, o melhor pai do mundo, porque formou, orientou, direcionou, fez ser obediente à sua mãe, e ainda, quando o filho teve a revelação aos 12 anos que ele tinha o pai adotivo e o pai dos céus, não ficou com ciúmes, continuou orientando até os 33, quando depois liberou o filho: vá, meu filho, vá seguir os seus mistérios com Deus. Então era isso que eu queria passar para vocês, que eu e você não fiquemos só presos nas histórias que nos contaram, mas busquemos na Bíblia e façamos essa pergunta de Jesus como algo muito sério. Vocês não sabiam que eu tinha que fazer as coisas do meu Pai que está nos céus? Maria é a melhor mulher do mundo, mas José também foi o melhor pai do mundo. Agraciada, bem-aventurada entre as mulheres é Maria, e ela diz: o meu espírito se alegra no Senhor, o meu Salvador. José não tem nenhuma fala, mas só o simples fato de Jesus ser chamado não é esse o filho do carpinteiro, significa que o carpinteiro tinha um filho que também era carpinteiro, que era justo como pai e também muito cheio de unção como a mãe, que tinha o Espírito Santo e que sempre esteve na presença dele até nos momentos da sua morte. Então que eu e você entendamos que é algo muito mais além de que uma mãe. É uma mãe, um pai, irmãos, irmãs e toda uma família. Eu peço a Deus que você entenda, porque nós hoje confundimos as coisas, deixamos o que a Bíblia diz, o que Jesus fala, não fazemos a sua vontade e às vezes a gente não consegue entender que a minha mãe, meus irmãos, as minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Uau, que forte! Deus te abençoe no nome de Jesus. E era essa a mensagem minha e da Lucy nesse nosso 39 anos de aniversário de casamento, onde nós tentamos suportar a nossa família da melhor maneira com a graça de Deus sobre todos nós. Deus te abençoe no nome de Jesus. Seja feliz, uma semana estupenda.